Deixa eu pedir a você para baixar a sua cabeça por um minuto. E eu quero fazer uma oração bem específica nessa noite, em cima dessa mensagem que o Senhor tem para nós. Pai, em nome de Jesus, que essa mensagem chegue aos nossos corações e que ela possa revelar o Teu amor e o Teu propósito, que possa acender em nós, Senhor, o fogo que está no Teu coração. Por isso eu peço que nesse dia grilhões sejam quebrados, Senhor, em nome de Jesus. Por isso eu peço que nesse dia escamas caiam dos nossos olhos, para que a gente possa enxergar em Ti o sumo sacerdote que o Senhor é, nos mostrando um novo e vivo caminho e nos ensinando a nos conduzir enquanto estamos andando aqui, Senhor, carregando a missão que o Senhor tem dado a cada um de nós, em nome de Jesus. Amém, amém. Queridos, eu quero falar hoje sobre uma perspectiva que eu não sei se você tem ouvido a respeito. O tema da mensagem é pressionando. E eu não sei se você tem ouvido falar que a nossa geração é a geração mais suscetível a problemas emocionais. É a geração que mais passa por crises e que mais passa por momentos onde a sua fé é constantemente abalada. E por conta disso, obviamente, o evangelho que é confiado a mim, é confiado a você, muitas vezes se torna muito pesado para que alguns carreguem. E a gente termina não conseguindo fazer o que a gente tem que fazer, e a gente termina não conseguindo alcançar o que Deus tem para nós. Uma coisa eu sei, cada um de vocês nessa noite está aqui porque Deus tem um propósito e você sabe disso. Você quer buscar o que Deus tem para você, Deus tem uma visão específica para você, Deus tem um sonho específico para você, e é dentro desse sonho, dentro dessa visão, dentro desse propósito, que eu sei que Deus deseja realinhar o nosso coração para com Ele. Amém? Então, se você puder abrir a sua Bíblia, o tema é pressionando, e eu quero falar sobre duas perspectivas. Então eu gostaria de convidar você a abrir comigo primeiro em Jeremias. Profeta Jeremias, um homem tremendamente usado por Deus, e quando você lê todo o livro de Jeremias, você começa a entender, capítulo 12, você começa a entender um pouquinho o que ele fala acerca da nova aliança. Embora nós não vamos entrar sobre isso, mas Jeremias é um dos que mais revelam acerca disso. Nós vamos ler capítulo 12, do versículo 1 ao versículo 5, e começa dizendo um diálogo que Jeremias está tendo com o Senhor. Ele diz assim: justo és, ó Senhor, ainda quando entro contigo num pleito, contudo falarei contigo da tua justiça. Porque prospera o caminho dos ímpios? Porque vivem em paz os que procedem fraudulosamente? Plantaste-os e eles se arraigam, crescem e dão fruto, tente nos lábios, mas estão longe do seu coração. Tu, porém, ó Senhor, me conheces, tu me vês e provas o meu coração para comigo. Impele-os como ovelhas para o matadouro e prepara-os para o dia da matança. Até quando lamentará a terra e se secará a erva de todo o campo? Pela maldade que habita nela, perecem os animais e as aves, pois eles dizem: ele não verá o nosso fim. E o versículo 5, que é o último, diz assim, é o Senhor falando com ele: se te fatigas correndo com os homens que vão a pé, como poderás competir com os que vão a cavalos? Se tropeças numa terra segura, o que farás nos bosques do Jordão? Então deixa eu te trazer uma visão, ainda que simples e superficial, mas uma visão nítida do que estava acontecendo com o profeta Jeremias. Primeira coisa que a gente tem que entender aqui é que Jeremias era um profeta tremendamente usado por Deus.
ele foi chamado pelo Senhor, ele foi escolhido pelo Senhor. No início da sua trajetória, o Senhor revela dizendo assim: eu te escolhi no ventre da tua mãe, te dei um nome e te constituí profeta às nações. Então a gente vê um profeta que ele não tentou se encontrar na vida, ele foi gerado por Deus para um propósito específico. E aqui está esse homem numa longa caminhada com o Senhor, caminhando, profetizando. Nesse ponto em específico do capítulo 12, nós encontramos algo que estava acontecendo no coração de Jeremias. As pessoas mais próximas, os irmãos, as pessoas da cidade e os próprios sacerdotes a quem Jeremias profetizava, começou a se voltar contra ele com uma única razão, com um único motivo. Jeremias não profetizava o que o povo queria ouvir, ele falava o que Deus queria falar. E porque ele falava o que Deus queria falar, isso contradizia com o que as pessoas estavam dizendo. Só que Jeremias tinha um compromisso com Deus, de falar a verdade do Senhor, de trazer a visão que Deus queria trazer através dele. O problema aqui é que Jeremias tira os olhos de Deus. E no momento que ele tira os olhos de Deus e ele começa a olhar para os homens, ele começa a ver as circunstâncias adversas ao seu redor. E ele começa a afundar. Ele afunda num perímetro profundíssimo da sua própria alma. Ele começa a afundar nas suas emoções, na sua esperança, na sua perspectiva e inclusive na sua visão sobre Deus. Esse diálogo que nós estamos vendo, que nós acabamos de ler, é um diálogo extremamente profundo, de um homem que amava o Senhor, queria fazer a vontade de Deus, mas num dado momento ele simplesmente esquece de tudo que Deus falou para ele, e ele esquece porque ele tira os olhos de Deus e ele começa a olhar para os homens. E o que nós lemos aqui revela o coração ferido, o que nós lemos aqui revela o coração amargurado, e o coração de um homem, de um profeta, de um servo de Deus, um homem chamado, que estava sentindo: Deus está longe de mim, abençoando pessoas que eu olho e digo: por que Ele está abençoando a eles? Por que Deus está fazendo isso comigo? E eu gostaria que você olhasse comigo um pouquinho mais detalhado em cada versículo. Nós não vamos nos prender tanto, mas olhe um pouquinho mais detalhado para você entender onde começaram os desvios de Jeremias. Justo és, no versículo 1, ó Senhor, ainda quando entro contigo num pleito. No primeiro versículo, Jeremias reconhece que Deus é justo. Ele estava lidando com Deus que era justo. No entanto, ele está questionando quão justo Deus é. Eu acho que a gente tem que ser muito corajoso. Esse homem era muito corajoso para entrar diante de Deus e dizer assim: Senhor, que justiça é essa que o Senhor anda fazendo? O que está acontecendo aí no teu coração? Que tipo de justiça é essa? E ele começa a colocar na balança anos de chamado. Ele começa a colocar na balança experiências que ele tinha tido com Deus. Ele começa a colocar na balança se aquele Deus continuava sendo o mesmo Deus, ou se aquele Deus tinha mudado. Note o poder que existe quando nós tiramos os nossos olhos de Deus e começamos a olhar para as circunstâncias. A maioria dos crentes que fracassam na sua fé não é porque Deus deixou de ser Deus, mas é porque eles deixaram de olhar para Deus. A maioria dos crentes que afundam ou se afundam em pecado é porque eles perderam de olhar, eles perderam a consciência de quem Deus é, e eles passam a viver em cima do que as pessoas falam, eles passam a viver em função do que as circunstâncias ditam, e aí eles começam a questionar aquele que o gerou e que o chamou. No próximo versículo a gente vê o seguinte: ele começa a perguntar: por que estão prosperando aqueles que não fazem a tua vontade? Porque pessoas que não te amam estão dando mais certo do que eu. Imagina que é como se o Vini estivesse dizendo: cara, eu sou fiel, eu ando contigo, eu faço a tua vontade. Senhor, eu estou caminhando em santidade, eu estou tentando fazer o máximo que eu posso na minha vida para depositar tudo aos teus pés. Mas eu olho para o lado e tem um cara
que simplesmente se levantou. E o cara é ímpio, o cara bebe o tempo todo, o cara sai com a menina o tempo todo, e o negócio dele está indo de bem a melhor, está indo de bem a melhor. Deixa eu te perguntar, eu não sei se era só com Jeremias, mas você já parou para se questionar sobre isso? Por que que o ímpio prospera tanto em áreas que eu deveria estar prosperando? Peraí, o que está acontecendo? Por que o negócio está dando certo para o cara? O cara passa a noite usando droga, o cara passa a noite bebendo, e de manhã vem um monte de cliente para o negócio dele, e ele está dando certo. Peraí, o que está acontecendo? Jeremias entra em parafuso, e ele começa a esquecer da sua identidade. Quando nós tiramos os olhos de Deus e colocamos os olhos nas pessoas, nós perdemos o senso de identidade e o senso de direção. Nós esquecemos quem somos e esquecemos para que fomos chamados, e aí a gente começa a caminhar em cima de algo que eu chamo de comparação. A gente começa a se comparar com os outros, a gente começa a tentar medir a nossa vida com o próximo, e a gente acha que o nível de prosperidade que o outro está tendo, o nível de vendas que o outro está tendo, o nível de sucesso, que é o que a gente enxerga, na verdade deveria ser nosso. A gente entra em crise. É o que estava acontecendo com Jeremias. Uma das coisas mais absurdas que eu vejo que ele foi capaz de chegar diante de Deus para falar, é que ele começa a dizer assim: foi o Senhor que plantou eles. De fato, ele estava reconhecendo a soberania de Deus. Todas as pessoas que existem, elas existem por causa da graça de Deus. E até o ímpio, quando prospera, prospera porque Deus é misericordioso, porque de alguma maneira Deus está com a mão sobre todo homem. E o que eu acho interessante é que Jeremias não está feliz com isso. E aí ele olha para o Senhor e diz assim: eu estou aguardando o dia que você vai fazer alguma coisa, para que o Senhor mostre para eles que eu sou reto e eles são injustos. Eu estou esperando o dia que o Senhor vai conduzi-los como ovelhas ao matadouro, para que eles morram. Estou aguardando o dia da matança. Eu acho que Jeremias sai de si completamente. Ele enche o coração de angústia, de fel e de amargura. O resultado de quem tira os olhos de Deus é se encher de fel, de amargor, de amargura. Ficamos ranzinzas, ficamos reclamões, perdemos o senso, perdemos o propósito, não sabemos mais a nossa direção. Parece que a nossa direção agora é se defender de coisas, é atacar coisas. E Jeremias estava atacando pessoas que Deus estava com a mão tendo misericórdia. Jeremias estava desejando morte de pessoas que Deus estava tendo misericórdia. O que acontece aqui é que o próprio Jeremias estava pedindo a morte de pessoas, e Deus estava dizendo para ele: assim como eu não estou matando eles, eu também não estou matando você. A minha mão está sobre você com misericórdia. E o que eu acho tremendo é a maneira como o nosso Deus se aproxima do homem, e como Ele nos coloca de novo no trilho, porque tudo tem a ver com isso. O homem, se ele se desvia, Deus vai atrás dele para colocá-lo de volta. E Deus tem uma maneira de falar, Deus tem uma maneira de se revelar, Deus tem uma maneira de abrir o coração para que o homem conheça. E ele pergunta para Jeremias assim: Jeremias, se você se cansa, no versículo 5, se você está cansado enquanto está indo com aqueles que vão a pé, como será no dia que você estiver indo com aqueles que vão a cavalo? Se no ambiente de tranquilidade, de paz, você já cansou, como é que vai ser no dia que você chegar ali, nas margens do Jordão, num dia de guerra que você precisa correr com água até aqui, a sua cintura? Como vai ser isso, Jeremias? Eu não sei se você está notando, mas Deus está dando um chacoalhão em Jeremias. E Deus está ensinando Jeremias a pressionar em cima do seu chamado e em cima da sua identidade. Em outras palavras, no início do chamado, Deus disse para ele: eu conheço você desde o ventre. No ventre da sua mãe, eu me revelei a você. No ventre da sua mãe, o meu fôlego de vida gerou um sentido e uma identidade dentro de você. Eu te constituí profeta às nações. Mas não só profetas, eu te dei um nome, eu te dei um povo, eu te dei uma função, eu te dei uma missão, e eu te coloquei no caminho. Jeremias, desperta. Pressionar significa perseverar.
E se nós não sabemos manter o nosso coração firme e estabilizado no que Deus falou conosco, qualquer apelo fútil vai nos tirar do trilho. Jesus disse aos seus discípulos: no mundo vocês terão aflições, mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo, vocês também vencerão o mundo. Existe algo que Deus espera de nós quando Ele nos entrega uma missão e quando Ele nos entrega um propósito, quando Ele nos dá um chamado. Primeiro, quando Deus chama alguém, não é porque a pessoa não tem o que fazer, não é porque a pessoa está disponível. Deus chama pessoas que estão ocupadas, Deus chama pessoas que estão comprometidas, Deus chama pessoas que estão suspirando pelo reino, Deus chama as pessoas que estão chorando pelo reino, Deus chama as pessoas que têm um desejo, planeja sobre isso, aspira e suspira pela sua vontade. A Bíblia diz que os olhos do Senhor passeiam por toda a terra, buscando um cujo coração seja totalmente dele. Quando nós falamos sobre pressionar, nós estamos falando sobre permanecer no que Deus falou para nós. Quando falamos sobre pressionar, estamos falando sobre entender que o Deus que falou conosco lá atrás, Ele não muda as suas palavras por causa de circunstâncias. Ele continua sendo o mesmo. Agora, independente do que acontece ao nosso redor, independente de como as pessoas agem, independente de como a sociedade vive e anda, nós continuamos sendo servos de Deus e seremos sempre um instrumento. Então pressionar nesse caso é aguentar firme. Pressionar nesse caso é se posicionar sim. Pressionar é não olhar para trás e continuar avançando, continuar indo para frente. Eu não sei se você lembra, mas quando se fala de igreja, a palavra fala o seguinte: que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Cristo. Talvez a gente tenha a ideia de que nós estamos parados e o inferno está avançando, tentando nos empurrar para trás. Mas se você pensar bem, a ideia não é essa. As portas do inferno não prevalecerão, isso é, as portas estão lá e elas não vão aguentar o avanço da igreja de Cristo. É a igreja avançando, é a igreja pressionando, é a igreja ditando o que os céus diz aqui na terra, é a igreja estabelecendo o comportamento de Deus, é a igreja estabelecendo a vontade de Deus, é a igreja vivendo o seu chamado. Por que eu comecei dizendo que nós somos a geração mais vulnerável de toda a história? Por que eu comecei dizendo que nós somos a geração mais suscetível emocionalmente ao desvio, ao desencarrilhamento, a sair do trilho, e a geração que mais desiste? Porque nós não estamos acostumados com dificuldades na vida. Nós somos a geração do oba-oba, nós somos a geração de tudo é muito fácil, nós somos a geração tecnológica. Então nós não exercitamos os nossos músculos, nós não sofremos, nós não ralamos na vida, a maioria de nós não. E por isso parece que tudo é muito fácil, a gente não reconhece o valor das coisas. Então é muito fácil você abrir mão daquilo que não tem valor para você. E às vezes Deus nos dá promessas, às vezes Deus fala conosco, Deus coloca coisas diante de nós, nos dá visão, e a gente está todos os dias precisando que desça um sinal dos céus e se revele. Todos os dias a gente pede por um anjo, todos os dias a gente pede por uma revelação, todos os dias a gente fala: Deus, se revela para nós, faz alguma coisa. A grande verdade é, nós somos frágeis na nossa fé, porque nós não passamos o suficiente para que a gente pudesse se fortalecer. Basicamente o que Deus estava permitindo para Jeremias era que essa área de fragilidade do seu coração fosse confrontada diante da palavra, com a realidade da palavra. Então Jeremias coloca o coração dele, e Jeremias coloca o chamado dele, e Jeremias nesse momento dá mais peso para o coração do que para o próprio chamado. E quando você dá mais peso para o seu coração do que para o seu chamado, você começa a questionar a Deus: por que não está acontecendo comigo? Por que se passaram anos e anos e anos e anos e anos e até agora nada? Senhor, eu estava na fila primeiro, chega um indivíduo e ele é promovido antes de mim. Pai, quantos anos eu estou orando e as coisas não estão acontecendo? O que o Senhor está dizendo aqui
é que as coisas estão acontecendo sim, mas elas não acontecem por causa de nós, elas não acontecem para nós, ela acontece para Ele. E ainda que eu saia no prejuízo, o meu prejuízo precisa ser para a glória dEle, porque se eu coloquei a minha vida à disposição dEle, o que eu julgo como prejuízo, para Ele é lucro, porque pessoas estão sendo alcançadas, porque Deus continua ainda estendendo a sua misericórdia sobre pessoas. Então não importa se eu sofro, não importa se eu sou pressionado, não importa se eu sou julgado, eu preciso ficar firme no que Deus falou para mim e andar nisso, porque se Ele é soberano, Ele tiver de fazer alguma coisa, Ele sabe como fazer e aonde fazer. Então nós vamos aprender nessa primeira etapa com Jeremias, que a perspectiva de Jeremias não era a perspectiva correta, de quem tinha recebido um chamado fresco. E quem sabe a perspectiva dele não era a perspectiva correta, porque Jeremias estava perdendo o foco do propósito. Por que eu faço o que eu faço? Por que eu vivo da maneira como eu vivo? Por que eu aguento o que eu aguento? Por que eu persevero como eu persevero? Há mais de 22 anos atrás, quando nós começamos ministerialmente, eu e minha esposa, eu digo para você, quando a gente começa, a gente acha que vai ser, meu Deus do céu, o avivamento é só eu pegar o microfone e falar um dia, e aconteceu tudo. E aí você tem palavras sobre isso, você tem palavra de estádios cheios, você tem palavra de pessoas sendo curadas e caindo endemoniadas e recebendo revelação sobrenatural do Espírito Santo. Você tem palavras intensas sobre uma grande onda de salvação, e você fica perguntando: Senhor, cadê? Senhor, por que o evangelho falso e falho cresce mais do que o verdadeiro evangelho? Por que as pessoas lotam as igrejas onde se fala sobre o ego e o humanismo, onde massageia o ego do homem, onde a orfandade ela é acalentada, mas onde existe uma palavra sólida e séria, as pessoas não estão? O que está acontecendo, Senhor? O ponto é que eu não quero ser como Jeremias. Eu quero continuar perseverando, eu quero continuar pressionando, eu quero continuar avançando, porque eu sei que eu estou avançando e as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Cristo. Não tira os olhos do propósito, não tira o foco de Deus. Se você olha para o homem, você afunda. Se você olha para os seus familiares, você vai afundar. Se você olha para os seus amigos, você vai afundar. Se você olha para os seus pastores, você vai afundar. Mas se você olha para Deus, você não afunda nunca, e você continua sendo um instrumento de bênção para transformar vidas. Afinal de contas, essa é a base do nosso chamado. Vou pular para o segundo personagem, para falar sobre a próxima perspectiva. A primeira perspectiva é de um homem que foi chamado, que tinha a mão de Deus sobre ele, que tinha uma missão, mas era um homem que estava doente no seu coração o suficiente para questionar Deus em alguns pontos, o suficiente para querer parar e diminuir a sua caminhada e os seus passos. O próximo que eu gostaria de trazer para você é Paulo. É um dos caras que mais me fascina na Bíblia. Pensa que se eu pudesse sentar horas para ouvir sobre esse homem, ouvindo, olhando no olho dele, seria um prazer imenso. Eu amo o nível de entrega de Paulo. Abre comigo em Filipenses, a carta dele aos Filipenses, no capítulo 1 mesmo. Filipenses capítulo 1. Nós vamos ler 2 versículos aqui. O primeiro versículo é o 12. Aliás, vamos ler do 12 ao 14. Diz assim a palavra de Deus. Espera aí, eu estou em Efésios, mas eu tinha aberto em Filipenses. Meu Deus do céu. Só um minutinho. Aqui. Filipenses capítulo 1. Agora vai. Versículo 12 a 14. E quero, irmãos, que saibais que as coisas que me aconteceram contribuíram para maior avanço do Evangelho, de maneira que as minhas cadeias em Cristo
se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. Muitos irmãos no Senhor, motivados pelas minhas cadeias, ousam falar a palavra mais confiadamente e sem temor. Paulo traz para nós o verdadeiro sentido de pressionar. A maioria das coisas se sustentam ou elas são consumadas por meio da pressão. Existe uma dose de pressão atmosférica para que a gente esteja aqui. Um pouquinho a mais, um pouquinho a menos, a gente explode, tudo sai do lugar. Então existe uma dose de pressão certa que Deus permite como pressão atmosférica para que a gente fique bem, respire, ande, vá para todos os lados. Mas a grande verdade é que existem alimentos que só são cozidos perfeitamente quando passa pelo processo da pressão. Existem materiais, minérios, que só conseguem ser extraídos de maneira pura quando passa por um ambiente de pressão. Então pressionar é ter a capacidade não apenas de perseverar, mas a capacidade de continuar avançando e continuar afetando o ambiente ao seu redor, independente da pressão atmosférica ao seu redor. É a sua pressão que determina o ambiente, não o ambiente que pode determinar a sua pressão interna, o que você tem, o que você crê. No caso de Paulo, nós estamos ouvindo e vendo sobre um homem que recebeu um chamado sobrenatural de Deus. E todos nós sabemos que Paulo, ele não teve contato com Jesus pessoalmente, mas Paulo recebeu a revelação direta de Jesus. Ele era vaso escolhido. Mais uma vez eu volto a chamar a atenção que Paulo não era um cara que estava sentado na beira do barco, ou na beira de um porto, ou numa praça, com a mão na cabeça, coçando, dizendo assim: e aí, como é que vai ser o dia de amanhã, meu Deus? Paulo estava ativo naquilo que ele cria. Eu gostaria de trazer isso para nós. Eu vejo constantemente uma contraforça, uma contrapressão dessa geração quando se trata de ritmo, quando se trata de velocidade, quando se trata de esforço. Às vezes até usamos, não é hora do esforço, não podemos nos esforçar tanto, senão a gente morre, senão a gente não aguenta. Preste atenção, se você no reino de Deus quer manifestar o reino, cumprir o propósito de Deus, não existe outro ritmo, senão o ritmo onde você avança constantemente e não para. No reino de Deus nós não paramos por causa das coisas. Deus nos fortalece enquanto nós andamos. Ele disse assim: os que confiam no Senhor voarão com asas como águia e subirão para as alturas. Isso é, enquanto eu estou vivendo para Deus, não existe razão pelo qual eu me sentir tão cansado a ponto de parar, porque o que está dentro de mim, a pressão que vive aqui dentro todos os dias, ela gera a adrenalina necessária para que eu avance, para que eu vá para frente. Estou falando para você sobre uma caminhada de mais de 22 anos, quase 24 anos. Quando nós começamos, e nós até estamos, meu Deus, eu acho que a gente está ótimo, todo dia a gente está mais apaixonado por Jesus, tanto eu quanto minha esposa. E a gente não tem parado até então, porque eu entendo que grandes empreendimentos que vão ser construídos através do reino de Deus precisa de homens e mulheres que muitas vezes vão dizer não para o seu próprio conforto, para o seu próprio bem-estar, e vão dizer: eis-me aqui, Senhor. Se nós vamos falar sobre a característica de Paulo de pressionar, Paulo foi o maior plantador de igreja da história do Novo Testamento. Ele não só plantava a igreja porque chegava lá e já estava tudo certo. Paulo chegava num ambiente onde não tinha nada e ele começava do zero. Ele pegava pessoas do zero. E a Bíblia relata em vários aspectos que nas cidades onde ele ia, ele era constantemente afligido. Paulo era rejeitado. Enquanto ele estava tentando pressionar e avançar no propósito de Deus, as pessoas vinham, geralmente os próprios sacerdotes, vinham para pará-lo e para matá-lo. Mas em nenhum momento você vai ver Paulo abrindo mão disso. Pelo contrário, o que nós acabamos de ler revela que esse homem entendia o que era o propósito, o que era a palavra, e ele coloca o chamado acima da sua própria vida. Ele coloca o chamado acima das suas expectativas pessoais.
Ele coloca o chamado de Deus como a primazia, como a coisa mais importante que ele tinha, porque agora ele diz assim: se eu estou preso, o nome de Deus é glorificado, mas eu continuo avançando para que pessoas ouçam. Se eu passo por naufrágios e acidentes, eu continuo avançando para que o reino de Deus seja glorificado, para que Deus seja glorificado no seu reino. Então você olha para esse homem que tinha uma característica de quem não conhecia, mas depois que teve um encontro real com Jesus, as coisas começam a acontecer de maneira diferente. Então, quem sabe a coisa mais importante que a gente possa tirar de Paulo nesse momento é que o encontro de Jesus com Paulo fez com que ele visse que Jesus era real o suficiente e que nada mais importava. O encontro real com Jesus faz com que a gente não questione Deus, mas simplesmente a gente entenda que é o que ele fala em Romanos capítulo 8, versículo 28: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Nem sempre o que acontece de ruim com você, Deus queria que acontecesse, mas sempre Deus permite que aconteça, porque está tudo debaixo do poder dele. Ele permite todas as coisas, embora não seja a vontade. Ele sabe que algumas coisas que nos acontecem nos conectam com outras coisas lá na frente. Ele sabe que alguns eventos que acontecem aqui, muitas vezes parece que vem para destruir, para matar você, para arrancar o que ele colocou no seu coração, mas vem para te dar um gás ainda maior. Vem para provar se a palavra que você carrega com você, se aquilo que você diz que é um chamado dele, de fato é um chamado que você acredita, ou é apenas um fogo de palha. É na pressão que a gente conhece se o diamante é diamante. É na pressão que a gente conhece se o fogo realmente tem poder para purificar o ouro, e se o ouro de fato é puro. Não espere que na sua jornada de dizer sim para Deus seja tudo tranquilo, as mil maravilhas. Se é isso, vai para Maceió e fica na beira da praia que vai dar tudo certo. Mas se você quer assumir o seu chamado no reino, você precisa olhar para Paulo e dizer: eu não pressionei o suficiente, e parece que eu estou reclamando muito, Senhor, e eu estou só no passo de quem está andando a pé. Como será no dia que os caras estiverem andando a cavalo? Deus está dizendo para nós nessa noite aqui: eu quero levantar um exército que coloque o meu chamado e o meu comissionamento acima da sua própria vida, como Jesus colocou. Porque esse exército vai ser o exército que vai receber de Deus as chaves do reino dos céus para implantar coisas na terra. Você pode até dizer sim, você pode até dizer amém, mas você passará por momentos de pressão extrema. E se o que você tem dentro de você não for sólido, vai ficar para trás. Você vai passar por momentos onde você vai ver injustiça ao seu redor. Você vai passar por momentos onde você vai ser caluniado, onde vão mentir sobre você, onde vão olhar nos seus olhos e dizer: ah, você não é nada, cara, você não tem chamado nenhum. A pressão interna precisa determinar o ambiente externo. Quanta pressão você tem dentro de você? Quanta pressão você carrega dentro de você? Eu não estou falando da pressão que a gente grita e pula. Eu estou falando da pressão que a palavra gera. Quando um dia lá atrás, há 10 anos, há 15 anos, há 20 anos, há 2 anos, eu não sei quanto tempo, Deus visitou você e Ele disse: filho, filha, eu estou te chamando para uma obra sobremodo excelente. Foi nesse dia que Ele colocou uma dose de pressão dentro de você. Você precisa olhar para isso e precisa manter todos os dias. Você precisa manter a voz de Deus com você e nunca duvidar, pois quando a gente duvida, a gente sai do trilho. Quando a gente sai do trilho, a gente se desvia. Quando a gente se desvia, a gente começa a lutar contra Deus e contra aquilo que Deus está fazendo. E Deus está dizendo: eu chamei você para coisa excelente, eu vi você no ventre da sua mãe, eu te dei um nome, e eu te dei uma missão, eu te dei um propósito. O que eu olho em Paulo e eu vejo uma coisa incrível, é que Paulo chega no momento onde as pessoas dizem para ele assim: Paulo, não vai para Roma, não vai para Roma, não vai para Roma. Vão te pegar, vão te matar, vão te açoitar, é o que eles querem. Paulo, em Roma vai acabar tudo. E ele falou: foi para isso que eu fui chamado, para Roma. Então, se a minha morte me aguarda em Roma,
eu irei para Roma e morrerei em Roma, mas cumprirei o meu propósito em Deus. Nós estamos falando de um homem que não tinha medo do inferno. Nós estamos falando de um homem que não tinha medo de circunstâncias. Nós estamos falando de um homem que não tinha medo de nada, nem de ninguém. Ele simplesmente tinha uma pressão muito grande dentro dele, e ele avançava e avançava e avançava, porque ele tinha convicção do encontro que ele teve com Deus. O chamado de Jeremias foi: eu te constituí profeta às nações. Eu amo você, eu coloquei você aqui diante de mim, eu conheço a sua história, eu gerei algo em você. O chamado de Paulo foi assim: saiba que através de muito sofrimento, importa que você desenvolva o seu chamado. Esse cara começou a sua jornada sabendo que ia ser afligido, sabendo que ia levar pancada, por amor ao Evangelho. E o que eu vejo na declaração dele é que não havia ferida na alma de Paulo com relação ao que faziam contra ele, porque quando nós temos os olhos no propósito, o propósito não nos deixa enxergar pelo viés da orfandade, onde estão contra mim, estão fazendo alguma coisa contra mim, existe uma conspiração contra mim. O viés do propósito faz com que você diga assim: tudo para a glória de Deus, tudo para a glória de Deus, apenas que Deus seja glorificado. E se a minha vida vai servir aos pés dele, que eu morra para que ele seja glorificado, está tudo certo. Garanto a você que na minha trajetória, eu só contei isso para a Anne depois de muito tempo à frente. E eu falei: Anne, eu recebi algumas palavras de Deus que não são tão boas. Ela: como assim? Se Deus só fala coisa boa? Não, falou coisa boa, mas são pesadas. Ela fala. E eu disse para ela: em algumas viagens que eu vou fazer, vai ser muito sofrimento, vai ter perseguição. Na nossa trajetória não vai ser uma trajetória light, de tranquilidade. Eu só quero que você saiba o seguinte: a minha vida é para Ele, e se eu tiver de morrer por Ele, eu morrerei sem pensar duas vezes. A minha vida não serve para mim, serve para Ele. Eu vivo 24 horas por dia, respirando e suspirando para Ele, o propósito para Ele. Se a minha vida vai ser desgastada para que pessoas conheçam o Evangelho, é para isso que eu vou viver. Se eu vou passar dificuldades, como já passamos muitas vezes, se vamos passar por o que a gente chama de opróbrio, de vergonha, como já passamos muitas vezes, para que alguém, ou pelo menos uma pessoa, entenda que o Senhor tem um propósito na vida delas, eu falei: a minha vida é para isso. Então nós colocamos a nossa vida num lugar, num altar, e eu posso garantir para você, Ele tem sido prioridade, Ele vai continuar sendo prioridade. É o exemplo que eu tiro das Escrituras. E quem sabe essa mensagem hoje é sim para trazer você a um fundamento, a um patamar, onde você observa e diz: Senhor, eu não quero viver para mim, porque quando eu vivo para mim, eu vivo me ferindo. Quando eu vivo para mim, eu vivo questionando por que as coisas não acontecem, por que não está dando certo. Mas quando eu tenho um propósito, eu simplesmente digo: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então quer saber, Senhor, se eu errei, vou pagar o que eu errei, vou passar pela consequência, vou consertar o que for, aprendi, sou maduro, agora lá na frente eu não caio de novo. Alguém fez alguma coisa contra mim, não tem problema, porque às vezes o diabo gera injustiça, que é o trabalho do diabo, gerar injustiça. Só que o nosso Deus é justo, e se tem uma coisa que Deus não atura e não tolera, é injustiça. Então quando alguém comete alguma injustiça contra você, mantenha-se nele, porque Ele é o justo juiz. Ele vai chegar para você e Ele vai suprir tudo o que você precisa. Ele vai resolver o que precisa ser resolvido, só porque você está sendo injustiçado. Pessoas às vezes vão se levantar, vão roubar coisas de você. Não se preocupe, ninguém rouba, ninguém tira nada de você. Paulo estava dizendo isso aqui. Quando ele estava indo para Roma, as pessoas, eles vão lançar a mão de você, eles vão prender você. E ele estava dizendo: ninguém lança a mão de mim, ninguém coloca a mão em mim. Quando ele fala na última, já falando a Timóteo, lá no finalzinho, ele diz assim: eu estou entregando a minha vida como libação, como sacrifício. Sabe o que ele estava dizendo? Ninguém está me matando, eu sei que chegou o meu momento, eu sei que eu cumpri a minha missão, e eu estou me entregando ao Senhor. O que eu quero deixar claro para você
é que vale a pena você permanecer pressionando com relação ao que Deus tem, perseverando na promessa, perseverando nos sonhos. Quantos sonhos Deus tem nos dado, e essa geração, ela chega a ser tão fútil que ela esquece da noite para o dia. Deus venha todos os dias, você quer um encontro todos os dias, não vai acontecer assim. A maior expressão de adoração não é estarmos todos os dias supridos. A maior expressão de adoração é quando nós não temos e ainda assim nós cremos, e ainda assim nós somos fiéis, e ainda assim nós permanecemos. Porque ser fiel quando tudo está bom é fácil, mas ser fiel com prisões, com chicotadas, com perseguições, só quem realmente é fiel para permanecer fiel. Eu creio que Deus está fazendo um reviravolta na nossa geração. Eu creio que Deus está movendo as coisas na nossa geração, e eu creio que Deus está determinando num tempo. Eu quero falar isso profeticamente, acredite no seu pastor. Deus está levantando um exército, e Deus está alistando pessoas para missões específicas. Ou nós nos posicionamos e levantamos, ou a gente vai ficar vendo, e Deus vai começar a colocar outras pessoas, porque o reino não depende de nós. Eu vivendo ou morrendo, eu sou para a glória de Deus. Deus vai continuar me amando, vivo ou morto, mas uma questão toda é: fomos criados para cooperar com Ele. Esse é o propósito supremo, não ser salvo para ser salvo simplesmente. O propósito supremo de Deus é que você, como filho, construa o reino na terra que Ele deu aos homens. Seria muito fácil Ele fazer assim, mas Ele disse: essa é a casa de vocês, é o quintal da casa de vocês, coloque em ordem a casa. E Ele liberou o Espírito Santo para nós. E aí o inferno está aqui porque alguns dos nossos irmãos entregou frações dessa terra para o inferno. E o Senhor está dizendo: não tenha medo do diabo, porque quando você chegar, ele vai se prostrar diante de você, como se prostrou diante de Jesus, vai dizer: manda que eu vá para os porcos. Não tenha medo da macumba, não tenha medo da praga, não tenha medo do seu irmão que profetiza contra você, não tenha medo de oração contrária, não tenha medo de nada, não tenha medo de olho gordo, não tenha medo de língua ferina. A única coisa que você deve temer é temer ao Senhor e continuar pressionando, continuar pressionando, continuar pressionando, continuar pressionando, até que você chegue ao final e diga: Senhor, que a minha vida hoje sirva para que a tua seja glorificada. Eu gostaria de relembrar a você de algumas coisas. A primeira coisa que eu quero relembrar é: ninguém que está aqui vazio. Você carrega com você uma mensagem. Quando você se enche dos sentimentos do mundo, das coisas do mundo e das intenções malignas, a sua mensagem fica deturpada e o Senhor não respalda. É por isso que muitas vezes a gente vê pessoas que são extraordinárias, que têm dons incríveis, e a gente fala assim: cara, como que não vai para frente? Como que não acontece? Por que o negócio não está indo? Meu Deus do céu, por que não está indo? Até que a mensagem seja purificada aqui, até que a gente deixe de opinar sobre o que Ele fala para nós, a gente simplesmente obedeça, as coisas não vão acontecer. Então todos nós temos uma mensagem, carregamos uma mensagem. Essa mensagem tem a ver com os chamados de Deus para a sua vida. Ele chamou você um dia, Ele deu a você um propósito, Ele deu a você um destino. E no dia que Ele chamou você, Ele foi claro e Ele deixou algo para você. Pastor, isso não aconteceu comigo, então nós vamos orar e Deus vai fazer isso com você, contanto que você deseje e diga: Senhor, eis-me aqui, eu quero a tua vontade. Mas hoje eu gostaria de pedir a você para relembrar qual foi a palavra original de Deus sobre a sua vida. Naquele dia que você se encontrou com Ele, Ele falou algo para você. O que Ele falou para você? Alguns Ele disse: eu vou usar você tremendamente em áreas específicas, e deu até lugares e deu até ministérios específicos. A outro Ele disse: eu vou te conduzir por processos, e nesses processos você vai se encontrando. A outro Ele disse: simplesmente ande e ouça, ande e ouça. Na hora que você tiver de ir, eu vou te dizer para onde você deve ir. A outros Ele simplesmente disse: eu te amo e farei algo na sua vida, mas não revelou tudo ainda. Mas a grande questão é: todos nós recebemos de Deus uma palavra rema, que marcou a nossa vida e que selou. Quando os sacerdotes e os profetas profetizavam sobre o povo, em alguns
casos na Bíblia você vai ver que eles vão dizer assim: Senhor, escreve na tábua do meu coração. E eles oravam, porque não era suficiente escrever num livro, porque o livro cai água em cima e ele se desfaz. O livro alguém passa e pega, leva embora. Mas quando escreve na tábua do coração, está marcado, gerou uma cicatriz. Primeiro gerou uma dor tremenda que faz você entender o valor daquilo, ou quanto custou aquilo. E depois aquilo ninguém arranca. Se arrancar, vai ter que arrancar o seu coração, mas está gravado no seu coração. Essa palavra foi gravada no seu coração. A questão toda é o que você permitiu vir por cima, que hoje você não consegue mais ler, hoje você não consegue mais ter acesso a essa palavra. Hoje à noite eu gostaria de orar por você, para que você se levante no Senhor e na força do seu poder, para que você deixe de ser egoísta e que a sua vida não gire mais em torno de você, mas que a sua vida gire em torno dele. E eu vou dizer, você vai se decepcionar muitas vezes, porque nem tudo que a gente acredita que é de Deus é de fato de Deus. Então muitas vezes Deus vai vir e vai quebrar a sua teologia, Deus vai vir e vai quebrar os nossos conceitos pessoais, os nossos achismos, e Ele vai dizer: filho, não é assim, filha, não é assim. Então se a gente não estiver disposto a abrir mão de nós mesmos, nós vamos estar o tempo todo lutando com Ele, em conflito com Ele. Ele está dizendo: renda-se completamente, deixa eu gerar em você o que eu preciso gerar para que você seja quem você é. Foi o que Ele falou para o apóstolo Paulo, e foi o que Ele fez em Paulo. Paulo só começou a andar na trajetória dele mais de 14 anos depois que ele teve o encontro com Jesus. Até então ele ministrava, mas ele estava aprendendo. O ministério dele começou 14 anos depois. Eu quero convidar você a ficar de pé comigo, e eu quero orar junto contigo nessa noite. Quantos acreditam que essa palavra testifica com você? Se testificar, só levanta a mão só para eu orar, sabendo por quem eu estou orando. Amém. Primeiro feche os seus olhos e peça ao Espírito Santo que traga a sua memória, ainda que esteja escondido, ainda que tenha muita coisa por cima, muita poeira, seja lá o que for. Ele viu você no ventre, Ele trouxe você à existência, e Ele liberou uma palavra sobre a sua vida, e Ele constituiu você a um chamado específico, a uma missão específica. Então simplesmente fala: Senhor, traz a memória, traz a minha memória, reaviva isso dentro do meu coração, reaviva isso dentro do meu coração, Jesus. Reaviva isso no meu coração.